da boca das crianças. É isso aí. Tenho certeza que Deus está muito feliz nessa hora. Não que nós adultos não sejamos, observados por Deus, mas Deus olha para o coração e é difícil ser simples como uma criança é, né? A gente cresce e a gente perde essa essência, infelizmente. Muitas coisas nos atrapalham a isso, tá bom? Olha, eu quero dar uma oportunidade para você que está aí olhando. Pastor, eu queria tanto cantar um hino, vem para cá para frente. Quem é? Ah, vem cá. Ah, é? É a Jamile. Todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. É motivo de muita honra, muita alegria estar aqui visitando vocês. A nossa casa tem que ser um templo santo também, não é só a igreja não, né? E vou louvar um hino, peço que os irmãos me ajudem. Eu acho que ninguém sabe, só a Vitória, né? Mas, aleluia. Deus, não abro mão do meu chamado em Ti, não ponho preço em meus valores, oh, não permitas que façam de mim um mercenário cantando louvores, pois muitos cantam que é adoração, mas toda glória eles não dão a Ti. Eu intercedo a Deus em oração, restauro os meus irmãos, estão vivendo assim. Fala com eles, Deus, pois vão te escutar. Assim como eu te ouvi, tive que repensar pra não me corromper, nem me contaminar. A raiz de todos os males foram proposta pra me exaltar. Não quero assim. Fala com todos aqueles que ouviram o teu não, pra anunciar o perdão, muda a motivação, canção, adoração de todos que enfim se venderam por dó e me deu. Não abro mão do meu chamado em Ti, não ponho preço em meus valores, oh, não permitas que façam de mim um mercenário cantando louvores, pois muitos cantam que é adoração, mas toda glória eles não dão a Ti. Eu intercedo a Deus em oração, restauro os meus irmãos que estão vivendo assim. Fala com eles, Deus, pois vão te escutar. Assim como eu te ouvi, tive que repensar pra não me corromper, nem me contaminar. A raiz de todos os males foi proposta pra me exaltar. Não quero assim. Fala com todos aqueles que ouviram o teu não, pra anunciar o perdão, muda a motivação, canção, adoração de todos que enfim se venderam por dó de mim. Se venderam por dó de Deus. Amém. Tava programado para cantar outro hino, né? Mas foi esse. Amém. Aleluia. Você agradece a minha oportunidade. Amém, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor. Agora tem a irmã Rosália, tem a irmã Esther, tem a irmã Zilda, né? A Zilda cantou aquele hino, né? A igreja sai caminhando, né? Não foi a Zilda que cantou, foi a Esther. Então vem pra cá, irmã Esther. Não, mas a gente conhece, vai te ajudar. Vamos, Esther, vem pra cá. Poxa, aquele hino é bonito, Esther. Vem cá. Aleluia, igreja, não tem problema não, nem que seja a primeira, mas a gente canta. Esther, muito bonito, hein? Lindo. Dá o microfone pra ela ali, ó. Esse aqui não vai aí não, que eu já fico... Eu não trouxe, Não vai dar não, não vai dar aí não. Não, vamos lá. Não vai dar não. Não vai dar aí não, Esther, chega mais pra cá um pouquinho, assim. Isso, vamos lá. Gente, ó, se liga no hino aqui, vamos lá. A igreja segue caminhando. Vamos lá. É a primeira estrofe e só essa mesmo, mas a gente vai cantar. Pronto, tá ótimo, Bora, vamos lá. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh, glória,
aleluia. A igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Amém. Amém? Mas é para Deus, pode dar para ele meu filho, que ele pode. Vamos aplaudir o Senhor. Agora eu quero chamar aqui a Márcia e a Rosângela, juntamente aqui, porque a gente vai tentar cantar querido. Tá? E a gente vai fazer o seguinte, eu quero cantar, sempre eu quero cantar ele. Todo mundo conhece, vocês sabem. Visitante, seja bem-vindo, vamos lá? Vamos lá, todo mundo junto? Vem, Márcia, vem, Márcia. Você não quer vir aqui, né? Vem, Márcia, Márcia. Vamos lá. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Jesus estamos presentes. A igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos presentes. A igreja ama você. Que você não veio fazer, esperamos que se repita, e que sempre venha nos ver. Eu te amo e eu te amo e assim devemos viver. Eu te amo e eu te amo, cantando e sempre assim. Amém? Amém. Você quer que o pastor fale ou você quer que o Espírito Santo fale? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu estou com a mesma opinião que você. Me preparei para isso. E quero lhe dizer que nós vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. Mesmo que você não esteja entendendo o título desse texto que eu vou acabar de ler, aquieta teu coração que você vai entender o que Deus vai falar nessa noite aqui. É para se quietar e para ouvir o que Deus quer falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Eu não vim aqui para brincar de pregar. Pregar para mim não é um hobby. Pregar para mim é um chamado. É uma obediência a Deus. Ele fala ao meu coração para eu falar para vocês. E tem aqui uma mensagem que ele vai falar ao seu coração. Aqui em 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo de número 1. Vai dizer assim, a santa palavra. Ó, escute isso para você poder entender direito, hein? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Eu vou traduzir para vocês isso aqui. Uma doença sem cura. Uma doença que a ciência não pode curar. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor. Olha o que Deus mandou falar para ele. Ele já com a doença. Aí Deus fala assim, ó: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos.
e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Amém. Fecha teus olhos mais uma vez aí. O irmão que sentiu desejo no coração vai estar orando nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai amado, graças te damos, Deus, por essa noite maravilhosa, por estarmos aqui reunidos, Deus, no seu santo nome, para bendizer e adorar o seu santo nome. Deus, mais uma vez, eu tenho feito vitória neste lugar. Sua palavra possa, Senhor, vir de encontro aos nossos corações. Amém. Falar profundamente através do seu servo, do seu pastor, Deus, seu servo aqui na terra. O Senhor escolheste, Deus, para nos pastorar. Senhor, que o Senhor venha iluminar nossos olhos, nossos corações, jogar por terra todo empecilho, todo impedimento. Desde já te agradecemos, ó Deus, pelas vitórias, pelos livramentos e pelo derramar de sua graça. Muitíssimo obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, naqueles dias, eu fico pensando que esse texto começa nos lembrando que nem todos os dias serão dias maravilhosos. Serão dias onde você vai estar sorrindo, vai estar feliz. Aqui nesse texto, por exemplo, naqueles dias para Ezequias, simbolizava os dias maus, o dia de uma notícia ruim, o dia em que a mensagem não vai agradar muito, não. O dia em que vai ter que ter uma batalha espiritual muito grande. Porque o corpo físico, quando adoece a nossa paz, adoece a nossa tranquilidade, sabe? Adoece a nossa família junto com a gente. Todo mundo vai ficando, de certa forma, doente. Basta uma pessoa da família doente para toda a família adoecer junto. A coisa é muito séria. E Ezequias, então, meus irmãos, ele está lá e a Bíblia vai dizer que naqueles dias Ezequias adoeceu. O que você vai fazer quando a doença chegar a teu corpo, na tua vida? O que você faz? Lembro da minha sogra, quando tive que levá-la ao ginecologista. Ela disse, me leva lá no meu ginecologista. Eu levei. E chegou lá o ginecologista e falou com minha sogra assim, pede o pastor Sérgio para entrar aqui que eu quero falar com ele sobre vida espiritual. E a minha sogra chegou para mim e falou, Sérgio, depois de muito tempo que ficou lá com ele, e aí ela falou, Sérgio, o doutor Simval está te chamando lá dentro que ele quer falar com você, ele está com um problema espiritual, ele quer conversar contigo. Eu falei, então a senhora aguarda um pouquinho que eu vou lá. Eu até acreditei que era problema com o doutor. E quando eu cheguei lá, o doutor disse assim para mim, olha, eu usei essa artimanha para eu não ter que dar notícia para tua sogra, mas a tua sogra está com câncer, a coisa é muito séria. Eu tirei um pedaço para que você possa fazer um pedacinho, para você poder fazer uma lâmina que ele fala, né? Uma biópsia, mas eu já sei o que é. Eu já estou inclusive dando um encaminhamento para o INCA, e você tem que levá-la agora aqui no laboratório em Nova Iguaçu, bem pertinho aqui. Você vai fazer levar essa lâmina lá, vai constatar, e você já vai para o INCA amanhã com ela, mas vai rápido. Eu falei, tá bom, doutor, te chamei aqui porque você é pastor, eu me preparado para isso. Eu falei, fique tranquilo. Saí de lá, quando cheguei perto da minha sogra, e aí, é comigo que ele falou alguma coisa? Eu falei, mas eu não lhe conto agora. Aí depois ela me fez a seguinte pergunta, é grave? Eu falei, quer parar de fazer pergunta? Eu já não falei que eu não vou contar agora? E ela, mas é grave, não é? Eu falei, não sei, vai depender da sua fé. Pronto. Aí ela, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Sérgio, me conta. Aquela ansiedade, querendo tomar conta, eu falei, aquieta teu coração, não é agora. Eu quero chegar em casa, você vai tomar um banho e eu vou te contar. E veio dentro do carro, né, buzinando no meu ouvido, conta. Eu levava ela na brincadeira, eu ria, eu tentava desconversar, e eu dando dibre para lá, dibre para cá, e dizendo, Deus, eu tenho que chegar primeiro com ela em casa, porque a notícia também me abalou, meu coração também disparou, e agora eu sei de uma verdade que ela não sabe, quem vai passar para ela sou eu, o médico não quis passar. E agora como é que eu vou fazer?
Chegamos no quarto, sentamos nós dois. Eu falei, fechamos a porta. Eu disse, vem cá, senta aí. Ela sentou na cama e eu sentei do lado dela. Eu falei, a notícia não é nada boa. O negócio é muito sério. Ela falou, o que que é? É câncer. A senhora tem um câncer. O médico disse que já passou da hora de ser tratado. A senhora está com câncer. Na hora começou a vir um dilúvio de lágrimas, começou a chorar. Eu falei, só um minutinho. Eu tenho a palavra do médico, mas eu ainda não orei. Eu ainda não conversei com Deus. Espera aí, minha sogra. Vamos conversar com Deus. Deus está nessa história. Espera aí. É câncer, eu sei. Mas temos um Deus todo-poderoso que pode curar. Deus ainda cura doenças incuráveis, meus irmãos. E eu disse a ela, calma, vamos tentar. Ela falou, mas você acha que Deus pode me curar? Eu falei, não, eu tenho certeza. Temos que orar, temos que buscar. E assim foi feito, meus irmãos. Começamos a oração, mas segui o conselho do médico, fomos lá para o INCA. Chegou lá no INCA, fizemos aquela triagem que mata, a triagem que te mata. Porque você vai lá, conversa com a assistente social, ela senta com você e conversa. A Gisele deve saber bem disso, né, Gisele? Vai passar pela triagem. A triagem. Toda vez que eu pensava que ia já tratar do problema, não. É tratando do emocional da pessoa. Para receber o tratamento. Porque é um tratamento doloroso. Aí trata o emocional. Eu fui tratando o emocional da minha sogra. Preparando. Até o dia que eu a levei, ele disse assim, agora ela tem que estar internada. E falei, meu Deus. Aí ela ficou internada. Ela ficou internada para operar. Não tinha jeito. Aí ela operou. E quando acabou a operação, ela foi devolvida para casa. E depois daquela operação, ela tinha que ficar indo periodicamente para saber. O resultado não aconteceu num estalo de dedo, meus irmãos. Ela ficou indo periodicamente no INCA, sendo examinada. E o médico olhando a situação, examinando aonde ele operou para ver se aparecia mais alguma coisa. 1 ano e meio depois, o médico disse o seguinte para minha sogra: Dona Irani, a senhora está curada do câncer. Não tem mais câncer na tua vida. Irmãos, como é bom você saber que a oração pode muito nos seus efeitos. Como é bom você poder fechar seus olhos e orar e colocar isso diante de Deus. Eu acredito que quando Ezequias recebeu a notícia, a primeira coisa que ele fez, Ezequias chegou e falou, Isaías chegou e falou: põe em ordem a tua casa, você vai morrer e não vai viver. A primeira mensagem é: põe em ordem a tua casa. Eu quero perguntar nessa noite, você tem colocado a sua casa em ordem? A sua casa espiritual principalmente? Porque nós somos assim. Às vezes a nossa casa não está em ordem espiritualmente falando. A casa material, a casa física está linda, maravilhosa. Às vezes a nossa casa, a casa que vai ficar por aí, a casa que nós vamos levar dentro do caixão, a casa, essa casa material que a gente tanto zela por ela, troca piso, reforma, faz tanta coisa, essa casa vai ficar por aí. E é com essa casa que nós nos preocupamos tanto, arrumamos tanto, mas esquecemos de arrumar a casa espiritual. Eu quero dizer que teu corpo, por exemplo, a Bíblia chama de corpo, templo do Espírito Santo que habita Deus. Já imaginou isso? Deus quer habitar no teu e no meu coração. Deus quer habitar no teu e no meu corpo. Deus olha o nosso corpo como templo de habitação do Espírito dele. Deus quer colocar o Espírito Santo no teu corpo para habitar em você. Mas como que o Espírito Santo vai habitar numa casa fora de ordem? Toda desarrumada, não tem condição. Então é preciso que você coloque a sua casa em ordem. Você tem colocado a sua casa em ordem, porque foi exatamente isso que Isaías disse para Ezequias: põe em ordem a tua casa. Meus irmãos, a minha sogra me chamou e disse assim: eu tenho que conversar contigo algumas coisas. E pela primeira vez na vida eu fui pastor da minha sogra. Ela tinha pastor. Ela era de outra igreja, eu era de uma, ela era de outra. E ela me chamou e disse assim: eu tenho que conversar contigo algumas coisas. E ela conversou essas coisas comigo. E foram coisas tremendas que ela chorou muito. Mas ela colocou a vida dela em ordem. Ela arrumou a vida dela. Ela colocou a casa em ordem.
E ao colocar a casa em ordem, eu disse para ela: eu não tenho dúvida que Deus vai curá-la desse câncer. Eu não tenho dúvida. Porque uma vez que você se coloca diante de Deus, uma vez que você se humilha perante a Deus, irmãos, o milagre é certo. A Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter do seu mau caminho e se arrepender dos seus pecados, ele diz que ele vai entrar e vai curar, vai sarar. Eu acredito que nesse momento Ezequias virou para a parede para ficar só ele e Deus. Ele não queria ver nada, ele só queria ficar sozinho com Deus. A doença chegou, mas ele disse: eu vou conversar com Deus. E olha o que ele falou para Deus, escute isso. Olha o que Ezequias falou para Deus. Versículo 2, ele vai dizer assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com o quê? Fidelidade. Ele andou com fidelidade. Eu andei com fidelidade. E ele então vai conversando com Deus. E a segunda coisa que ele vai colocar: com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Querido, vou dizer uma coisa para você. Às vezes a gente tem que chorar, sabia? Mas eu quero dizer para você que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Chorar faz parte da nossa luta. Não se envergonhe e não pense que chorar diminui você, não. O importante é para quem você está chorando ou diante de quem você está chorando. Que de repente você está chorando diante de um Deus que não vai fazer nada por você. De repente você está chorando diante de pessoas que não vão resolver o teu problema. De repente você está contando o seu problema para alguém, achando que esse alguém tem a solução para você, mas ele não tem. Não é que ele esteja com má vontade, não. É que ele não pode, ele não conhece, ele não sabe o caminho que vai ser usado para abençoar a tua e a minha vida. Agora Ezequias virou para a parede, para quê? Para ficar só ele e Deus, e ele chorar aos pés de Deus. Aí eu me lembro de uma fala de Jesus, que cai bem para você e para mim, que Jesus vai dizer assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados ou oprimidos, e eu queria dizer para você que vale a pena voltar-se para Deus. Eu queria dizer para você que vale a pena você parar o que está fazendo e começar a conversar com Deus. Eu queria dizer para você que vale a pena. Como tem valido a pena na minha vida espiritual a gente parar e conversar com Deus e colocar diante dele os milagres que nós necessitamos. Ezequias fez isso. Ezequias vai conversar com Deus. E ele está conversando com Deus, a conversa está indo muito boa. Ele vai falando com Deus, vai desabafando. No versículo 5, olha o que Deus vai fazer. Versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: olha o que Deus falou para Isaías: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Irmãos, eu queria dizer para você então, em nome de Jesus, que Deus ouve a oração. Uma oração sincera, uma oração franca, onde você é quem você realmente é. Não adianta maquiar palavras, não adianta querer uma oração bonita. A oração tem que ser as palavras que saem do nosso coração, ou dos nossos corações. Tem que ser uma palavra que saia sem maquiagem. Você tem que ser você mesmo. Não adianta você parecer ser uma coisa e ser outra. É preciso que você então entenda que diante de Deus você está falando com alguém que lhe conhece por dentro e por fora. Existem pessoas que não entendem o valor do milagre. Pois eu vou te contar um do seu Ananias. O seu Ananias era membro da Assembleia de Deus, ficou viúvo, conheceu uma outra pessoa que não era da igreja, mas ele se apaixonou por ela. E aí aquele negócio, ele não esperou nem casar, se uniu a essa pessoa e foram
morar na casa dele lá, estavam vivendo felizes para sempre. E a igreja não tem como não fazer isso. A igreja afasta a pessoa da comunhão e trabalha para casar, e isso aí leva um tempo, né? Para abençoar. E aí, o que aconteceu? O senhor Ananias teve uma doença grave. Negócio muito sério. Eu não o conhecia. E uma vizinha dele que me conhecia disse assim: pastor, vem cá na casa do senhor Ananias, que ele está com uma doença muito séria. Eu fui conversar com o senhor Ananias e ele disse assim: pastor, a minha situação que eu vou lhe contar é essa aqui. O médico disse para mim: se operar, morre. Se não operar, morre. Aí eu falei: eu não estou entendendo nada. Ele falou: só que se eu operar, o médico disse que eu devo ter aí 1% de chance de ficar vivo. E eu falei para ele, eu falei: senhor Ananias, vamos fazer o seguinte. Como eu não entendo nada de ciência, eu não vou dizer que o médico está mentindo para o senhor, que eu não sou louco. Eu acredito que o médico esteja falando a verdade para o senhor. Mas eu queria dizer para o senhor como bom crente que o senhor é, como bom servo que o senhor é, vamos conversar com Deus sobre o seu problema? E ele disse: vamos. Eu falei: o senhor ainda pode ajoelhar? Ele falou: consigo. Eu falei: então vamos ajoelhar. Aí nós nos ajoelhamos. Eu, ele, a esposa e mais a menina que me convidou para estar lá orando. Eu fui orar com ele, comecei a orar então. E pedimos a Deus que nos desse uma solução para aquela situação. Até porque da ciência a gente já sabia. Dos médicos, a gente já sabia. O que esperar então, se os médicos dizem para você: não tem jeito, o que você vai fazer? A primeira coisa que você lembra é de um Deus que pode fazer um milagre na tua vida, mas que não tem obrigação de fazer milagre. E aí, o que aconteceu? Nós oramos, e quando eu acabei de orar, a esposa dele levantou, que não era crente. Olha só que situação. Ela não era crente, ficou de pé e disse assim para mim: pastor, o meu marido vai operar à toa. Eu falei: por quê? Porque ele foi curado. Deus ouviu essa oração. E eu falei: minha irmã, em nome de Jesus, vamos abraçar essa fé, porque a ideia é essa mesmo, é Deus curar. Pedimos e vamos ver o que Deus vai fazer aqui, tá bom? Em nome de Jesus. E o senhor Ananias disse: mas pastor, devo ir ao médico? Eu falei: tem que ir ao médico, porque o médico vai ser a testemunha que Deus curou. E o senhor Ananias então foi para lá, passar pela mesa de cirurgia. Abriram o seu Ananias, e quando abriram o seu Ananias, descobriram que não tinha mais mal nenhum dele, estava tudo curado. O coração estava bom, as veias que até então estavam todas entupidas, desentupiram, ele estava tudo bem, estava tudo ótimo. Abriram a toa, perderam o tempo. Foi essa expressão que o médico disse a ele: perdemos o nosso tempo. Fechou tudo, veio o senhor Ananias para casa, a menina então foi e me chamou. A menina me chamou e disse assim: olha, ele está te chamando, ele quer te ver lá na casa dele. Eu falei: então eu vou lá. Uma notícia dessa, né? Vamos comemorar com Deus. Claro que teve lanche, teve um monte, igual aqui, né? Vai ter aquele lanche, aquela coisa que o pessoal sempre faz. Aí voltei na casa do senhor Ananias. Quando cheguei lá, o senhor Ananias curado, abençoado, estava tudo indo muito bem. Aí eu falei: agora vamos orar e depois a gente come alguma coisa. Então vamos. Aí começamos a orar, agradecendo a Deus. Agora a oração é diferente. Agora ele agradecendo pelo milagre que Deus havia operado na vida dele. Quando eu terminei a oração, olha o que a mulher dele fez. A mesma mulher que disse para mim lá, que sentiu Deus curar, ela agora vira para mim e fala assim: quanto é a tua oração? Eu falei: mas por que você está me perguntando isso? E ela disse assim: porque tem um povo que ora aqui na minha casa e disse que nós temos que pagar pela oração. Eu falei: mentira, não se paga oração, porque milagre não custa dinheiro. Milagre se alcança pela fé, e quem realiza é Deus como Ele quer. Se ele abençoou seu marido, se ele curou seu marido, foi porque Deus achou graça e abençoou a vida dele. Agora eu não posso aceitar R$1 da senhora, porque Deus não está nesse negócio. Deus não quer isso. A senhora não pode pagar pelo milagre. Está feliz? Está grata a Deus? Procure uma igreja que a senhora conhece, que pregue Jesus Cristo como Salvador. Vai lá e entrega a sua oferta. Isso não é pecado não. Mas entenda, não é pelo milagre. Gratidão. Você pode fazer o que você quiser. Coração grato. Aí expliquei para ela: é igual dízimo na igreja. A gente não pode entregar dízimo como imposto.
pagar como se fosse uma conta de luz. Obrigado. Não. A Bíblia manda que você faça isso com alegria e por gratidão. Se você não é grato, você não tem que fazer. Se te pesa ser dizimista, não entrega nada. Fica quieto. Se não é obrigado. Agora, se você tem um coração grato, você vai lá e entrega. É assim que tem que ser. E eu tenho ensinado isso na igreja direto. Eu tenho falado isso muito na igreja. Irmãos, nós não temos que entregar dízimo para ser abençoado. Nós entregamos dízimo porque nós já somos abençoados. Senão vira barganha. Senão vira jogo de interesse. Vira um negócio, né? Opa, vou entregar isso aqui para me receber aquilo ali. Então, isso aí não é o Deus que a gente conhece na Bíblia. Ezequias, simplesmente, ele falou para Deus: olha, tenho agido com fidelidade. Tenho te servido com um coração íntegro. Agora eu estou precisando que o Senhor me ajude. Tira essa enfermidade de morte da minha vida. Eu queria te pedir a minha cura. Ezequias quem pediu? Diz o texto bíblico que antes que Isaías saísse da cidade, ele recebe uma nova palavra. Volta e diz a Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu queria dizer para você que quando você tiver que chorar, chore aos pés do Senhor. Não tenha vergonha de chorar. Oração boa é oração com lágrimas. Não tenha vergonha de chorar. Tenha vergonha de contar um problema para uma pessoa que não pode fazer nada por você. Tenha vergonha de contar algo sério da tua vida para qualquer um. Quando você estiver passando algum problema sério na tua vida, lembre-se de Deus.